O Brasil é um país reconhecidamente inovador? Ô, André, olha, é e não é. Não é porque a gente tem uma dificuldade burocrática, institucional, de lidar com a inovação. Inovar, inventar. Qual a diferença? Quem inventa é o primeiro a ter uma ideia. Quem inova pode melhorar, recriar algo que já existe. Tanto que a inovação já é reconhecida como um motor central do desenvolvimento e do crescimento econômico, de acordo com o Índice Global de Inovação, um mapeamento de ideias ao redor do mundo. Eu me pergunto qual é a potência que nós teríamos se cada vez mais a gente também investisse na popularização da ciência nos mais diferentes espaços do Brasil. A gente tem uma dificuldade burocrática, institucional, de lidar com a inovação. Não é só o inventar. Precisa ter essa difusão, que precisa ter fomento, né? Que precisa ter investimento, políticas de longo prazo. No que depender da criatividade, da inventividade, André, estamos bem na foto. No que depender de nós construirmos, aperfeiçoarmos o nosso parque, de modo que esses grandes investimentos, essas grandes soluções possam vir a se realizar, precisamos ralar. E ralar muito. O Índice Global de Inovação 2017 analisou 127 países que representam 92,5% da população mundial. Nesse ranking, o Brasil aparece na posição de número 69. Estamos atrás do México, da África do Sul e até dos nossos vizinhos Colômbia e Uruguai. Esse atraso que desafia nosso futuro instigou a curadoria do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a apresentar inovações brasileiras que pudessem inspirar o público a criar também e a pensar sobre as barreiras que acompanham esse tema. 39 inovações foram escolhidas para a exposição. 25 delas são consideradas tecnologias sustentáveis, que vieram de universidades, centros de pesquisa ou do fundo do quintal. Aqui a gente está dentro da área do Unexpected, que é a área do imprevisto. E o imprevisto é o que a gente sabe sobre o futuro, né? E o imprevisto sempre vai acontecer. Então a gente ilustra na exposição esse imprevisto pela mudança no padrão de chuvas do Brasil. Então a gente teve, né, no ano passado uma grande seca em São Paulo, em pleno verão, né, numa época que em geral chove bastante. E a gente teve uma seca que afetou o abastecimento de São Paulo e, consequentemente, até do Rio de Janeiro. Então, e outras áreas do Brasil que antes não tinham enchentes passaram a ter. Então essa imprevisibilidade do padrão de chuvas, que é algo que a gente depende muito no Brasil, é o que a gente retrata um pouco dentro dessa área. Entre eles a gente tem aqui uma tecnologia que é uma máquina de fazer água a partir da umidade do ar. Ela já está sendo comercializada e é uma solução especialmente para regiões com escassez de água. Bom, aqui o equipamento pronto, montado, ele está apenas sem o invólucro externo, mas aqui ele já tem todos os componentes de análise de água, a parte eletrônica toda de controle, todo o sistema de cabeamento e bombas, o nosso sistema de filtros e também esse filtro que nós desenvolvemos aqui no Brasil, que é um filtro que contém sais minerais solúveis. Nós precisamos desenvolver esse sistema de inclusão de sais minerais na água para que a água se torne potável e com pH alto, em torno de 8. Após isso, é feito um controle de qualidade nessa água e o controle sendo feito e a água estando ok, ela é liberada para consumo. Como o equipamento não necessita de meio de água ou aflorada ou subterrânea, nós conseguimos tirar água em qualquer local inóspito. Por exemplo, nós temos agora projetos no Nordeste para atender justamente essa necessidade, onde não chove, a umidade do ar é muito boa, no entanto a água não se precipita e a seca é constante. O custo da produção de água dos nossos equipamentos está em torno de 10 centavos por litro de água ultra pura mineralizada produzida. Então é um custo muito baixo para a qualidade de água que se obtém. E se o ar estiver poluído? Não faz diferença. O sistema já é projetado para esse fim de retenção de partículas de poluição.
1990, 1991, eu encontrei essa tecnologia de água por condensação vinda de Israel. Mas, no entanto, os equipamentos eram muito grandes e muito ineficazes, que produziam pouca água. Quando eu saí dessa multinacional em qual eu trabalhava, eu resolvi levar à frente essa questão que me chamou muita atenção naquela época, aí quase 20 anos depois, que foi utilizar a mesma sistemática, só que desenvolver equipamentos mais eficazes, isso é, que eles fossem menores e produzissem mais água com menos consumo energético. Praticamente todos os projetos passaram por algum aval ou foram criados por centros de pesquisa ou dentro de universidades.